falar um pouquinho da Paraxá de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, pessoal que está assistindo aqui pelo YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Hoje um Shabat especial, porque é um Shabat dentro da festa de Pessa. Nós fizemos o Seder de Pessa na quarta-feira à noite. Então nós vamos aí até meados da próxima semana ainda. Hoje, ainda até antes do pôr do sol, nós estamos no segundo dia da contagem do homem. Hoje à noite já é o terceiro dia da contagem do homem. Então tem muita coisa acontecendo, né, gente? Tem muita coisa aí acontecendo dentro desse período. Então nós temos aqui a festa de Pessa. Ela fala da libertação. Ela fala, todo mundo já tá careca de se saber disso, né? Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas o óbvio precisa ser dito. Liberdade. O que é liberdade para você? É isso que eu quero trazer, essa reflexão hoje para nós. O que é liberdade? Liberdade. Liberdade, ele é uma palavra que traz um conceito não de você fazer tudo o que te dá na telha, tá? Porque liberdade sem limite, sem regras, sem organização, não é liberdade. Sabe como é que é o nome disso? Libertinagem. Então, quando o Criador nos tira de um lugar, de um processo vivido, experienciado de escravidão, ele nos tira desse processo e ele nos conecta a um outro processo. Ele fala para nós que nós devemos retirar todo o fermento das nossas casas, que é o hametz, não pode haver fermento na nossa casa, tá? E aí a gente passa a semana comendo o matzá, que é o pão sem fermento. E aí a gente não come pãozinho normal, não é verdade? Não come bolo, não come aquele pãozinho francês da padaria, não é verdade? E aí você fica olhando, você fica pensando assim, meu Deus, você não sabe nem o que você vai comer. Parece que as comidas sumiram, né? Sumiu a comida. Não sei o que eu como, meu Deus do céu. Não sei. Aí, ninguém mais... Eu mesmo já tô comendo pão de queijo, gente. Já não quero nem olhar pra cara do pão de queijo mais. Não quero mais ver pão de queijo. Comi pão de queijo hoje de manhã, no café da manhã. Já olhei pra cara dele e falei assim, muito obrigado. Mas eu não sei o que eu vou comer no resto dos dias de peixe. Pois é, tem a tapioca também. Eu acho que agora eu vou arrochar na tapioca até eu enjoar da cara dela. Já comi cuscuz esses dias, viu? Já comi cuscuz, mas já tô enjoada. E aí você fica pensando, o que você vai comer? É um Deus nos acuda, não é verdade? Sabe como é que é o nome disso? Detox. O Senhor está fazendo um detox em nós. Aí eu te pergunto, até parece que a gente comia pão francês todo santo dia, né? Aqui em casa mesmo, ninguém come. Ninguém come o bendito do pão francês todo dia. De vez em quando dá vontade, vai lá na padaria e pega. Ninguém come o bendito do pão francês, mas chega na época de Pessa, a gente dá vontade de comer pão francês, comer bolo, comer isso. Fica pensando numa torta, não sei como, não sei assado. O nome disso é o seguinte, detox. O seu corpo está sendo imposto, está sendo obrigado a repensar hábitos. Aí o cérebro fica meio doido, surtado, com vontade de comer coisa que ele nem come normalmente. Só porque não pode comer, porque existe esse período, ele lembra de coisa que ele nem lembrava mais que existia para poder querer comer. Por que que isso acontece? Por que que eu tô te contando tudo isso? Para que você perceba que
Quebrar padrões não é algo simples. Existia e existe ainda um padrão de escravização. E isso precisa ser quebrado, tá? O povo sai de um período de 430 anos de escravidão. Gente, 430 anos. Não foram 43, não foram 4 anos e 3 meses, foram 4 séculos e 30 anos como escravos. E eles já estavam vivendo no Egito um período já antes disso, quando, lembra que José, na época da seca, de toda aquela seca, né, que teve, né, ao redor da terra, daquele período, que José traz a família, traz Jacó e os irmãos, né, para morar na terra de Goshen, no Egito, a fim de salvá-los da seca, né, daquela fome que havia na terra. Por um longo período, o povo de Israel viveu na terra de Goshen com tranquilidade, como convidados naquela terra, como convidados de honra, porque era a família de quem? A família de Iosef, a família de José. Mas a Torá nos conta que um belo dia se levantou um faraó que não estava nem aí para quem foi José, que foi um grande governador no Egito e que salvou o Egito da miserabilidade, que tornou o Egito a nação mais poderosa do mundo. Mas esse faraó que chega, ele não quer saber disso. Ele não lembra. Não, deixa pra lá. E ele começa, a partir dele, uma nova história para o Egito. E aí ele faz o seguinte: ele olha para o povo de Israel, que estava lá, cuidando da sua vida, de boa, cuidando da vida, na terra de Goshen. E ele fala assim, esse pessoal aí não é egípcio. E se eles tretarem com o Egito? E se eles se unirem aos nossos inimigos? Ele começou a fanficar, né, gente? Ele começou a pensar um monte de besteira. Só que eu tenho uma teoria pessoal com relação a isso, porque tudo está no controle da mão do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. E tudo coopera para o bem. O local do povo de Israel não era no Egito. Não era. Nunca foi. Porém, às vezes nós nos acostumamos em Egitos que nós criamos para nós. O povo de Israel estava muito bem confortável na terra de Goshen. Estava tudo lindo, estava tudo ótimo. Cheio de gados, riqueza, estava tudo maravilhoso. Mas existiu uma promessa. A terra que emanava leite e mel não era a terra de Goshen. Aquilo era apenas um período. Mas eles se acomodaram. E nós fazemos isso hoje. A gente se acomoda muito fácil quando a gente acha uma coisinha confortável. E essa zona de conforto, ela acaba se tornando um Egito para nós. Ela acaba nos escravizando. E enquanto o bicho não pega, a gente não sai dali. E se a tua vida hoje, o bicho está pegando, deixa eu te contar uma coisa. Parabéns para você. Porque o Criador de tudo está te alfinetando para que você saia desse lugar. Para que você comece a vislumbrar
através da sua mente e do seu coração, a terra que emana leite e mel para você. Então nós precisamos quebrar padrões de certos comportamentos mentais, emocionais e físicos, para que a gente possa viver a liberdade. O povo sai do Egito, dá aquele perrengue todo, eu não vou nem contar o perrengue que você já sabe qual que é. Dá aquele perrengue todo, a galera sai do Egito, atravessa o mar, certo? E começa a experimentar uma vida diferente. Uma vida onde eles precisavam confiar 1000% na mão do Criador. Gente, não há lugar mais maravilhoso para estar a não ser na mão do Deus vivo. Não há. Davi Hamelé, quando viveu aquela situação lá de mandar matar Urias, lembra da história? Mandou matar Urias porque ele gostou de Betseba. E aí ele fala, como é que eu vou ficar com essa mulher? Porque essa mulher tem dono. O que eu faço? Apesar dele ser rei, ele podia ter muitas concubinas e mulheres, mas ele não podia pegar a mulher dos outros, né? Então ele teve a ideia de mandar Urias, que era um dos seus, né, generais de exército, né, mandar Urias para uma frente de batalha, aonde existia uma grande probabilidade de Urias morrer nessa batalha. Ele fez isso de propósito, porque se a mulher ficasse viúva, ele podia catar ela e botar dentro do palácio. Pois é, e foi assim que ele fez, e foi isso que aconteceu. Mas aí um belo dia o profeta Natan chegou para ele e disse assim, querido rei, havia um homem que tinha muitas ovelhas, muito rico, muito poderoso, só que ele cobiçou a ovelhinha de um outro homem que só tinha uma única ovelha. Mas ele foi lá, achou um jeito de matar este homem para ficar com a única ovelhinha dele. O que por acaso devemos fazer com este homem poderoso? E Davi na mesma hora levanta e diz assim, mata ele! Porque isso não tá certo, papapá! Aí Natan, o profeta, na sua sabedoria, disse assim, pois é, Senhor rei, este homem poderoso é o Senhor. Porque o Senhor foi catar lá, né, a mulher de Urias. Urias só tinha aquela única esposa. E aí Davi cai em si com relação ao pecado que ele cometeu. Só que você sabe que o profeta, gente, vida de profeta não é fácil. O profeta, além de ter tido que falar meio que em códigos, né, porque ele estava conversando com o rei, não dava para chegar na cara do rei e dizer, ó, rei, o senhor errou. Não era assim. Além disso, ele trazia um recado de Deus para Davi. Então, senhor rei Davi, é o seguinte, o senhor prefere, porque o pecado vai ter que ser resolvido. Não tem como correr. Não tem. Causa e efeito. Plantou, vai colher. A conta bate na porta. Então, senhor rei, o senhor prefere cair na mão de seus inimigos ou cair na mão do Deus vivo? E Davi era um homem muito sábio. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi disse para Natan, eu prefiro cair na mão do Deus vivo.
De um jeito ou de outro, sempre é melhor cair na mão do Deus vivo. E assim o Senhor tira o seu povo, o Senhor atravessa o mar e o Senhor começa a ensinar o povo algo novo, uma vida nova. E o povo está ali completamente nas mãos do Deus vivo, para aprender a confiar. Eles não tinham como plantar, eles não tinham como catar água em lugar nenhum. Então, para comer, para beber, para tudo, eles dependiam de Deus. O deserto é lugar de depender de Deus. O deserto não é ruim. O deserto é o local onde a sua fé vai ser forjada. Não resista a esse processo. Quanto mais você resiste, pior a coisa fica. Então deixa Deus te ensinar a depender dele. Uma outra questão desse processo é: não existe liberdade sem organização. Não existe. Por que nós começamos a contar o Homer dentro da festa de Pêssah? Não podia contar depois? Sei lá. Mas por que começamos a contar o Homer dentro da festa de Pêssah? A festa de Pêssah está acontecendo, pão ázimo e tudo mais, e aí a gente começa a contar o Homer. Porque a contagem do Homer, ela é de 49 mais 1. É justamente o dia de Shavuot, lá no final. E Shavuot é o dia de receber a Torá. Então eu começo... Por que na festa de Pêssah a gente só tem oferta de elevação? Todas as ofertas de Pêssah são ofertas com o propósito da elevação. Porque eu preciso elevar a minha alma. Eu preciso ir para um próximo nível mental, emocional, espiritual e, é claro, físico. Eu tenho que deixar de ser escravo. Essa vida de escravo não serve mais. Não cabe mais. Está fora de contexto. Eu preciso aprender a ser livre. Tem muita gente com muitos comportamentos de escravo. Quais são os comportamentos de escravo que você ainda insiste em manter na sua vida? Deus te chamou para ser livre. Eu nunca vou esquecer do meu avô na festa de Pêssah, de bendita memória, que chamava as crianças, os netos, para falar. Ele lia a Torá, esse pedacinho da Torá, principalmente a história de abrir o mar, né? Que é isso que impressiona muito as crianças, né? Essa história de abrir o mar, não sei o que, meu Deus, como é que é isso, né? E aí ele fala, né? Nós passamos pelo mar, ele contava isso, e ele olhava para nós e dizia o seguinte: que a gente podia passar por qualquer coisa na vida, que nós íamos crescer e a gente ia ser adulto, mas existia algo que a gente não podia esquecer: que nós somos livres. Que nada nem ninguém podia escravizar a nossa vida, muito menos a nossa alma. Deus te chamou para ser livre. Só que por situações que você mesmo se coloca, você se coloca como escravo. E eu vou te dar exemplos muito simples de escravidão, muito corriqueiros. Por exemplo, um vício. Toda pessoa que alimenta vícios está alimentando a escravidão na vida dela. Isso não cabe mais. Como você pode comemorar um Pêssah, a liberdade, sendo escravo de um vício?
Porque isso aqui que a gente leu não é história da carochinha, não. Quais são os vícios que ainda te acompanham e que você não quer largar? São Egitos que você não quer deixar para trás. Qualquer tipo de vício. Se você olha para uma comida e você não dá conta de ficar sem comer, você é viciado em comida. Não tem como. Quem manda em você? Seu estômago ou você mesmo? Nós precisamos começar a olhar para a nossa vida com um olhar reflexivo e um olhar de atitude, para que a gente elimine de uma vez por todas os pontos de escravidão que nos aprisionam e que não deixa a gente ir para uns níveis maiores na nossa vida, que não está te deixando sair do deserto, que não está deixando você receber a Torá no seu coração. Cada ser humano vai ter a sua própria reflexão disso. Mas peça é liberdade. E essa liberdade precisa brilhar no seu coração. Porque hoje nós vivemos uma situação onde a escravidão ela é muito sutil. Pessoas escravizadas em processos emocionais complicados, em desequilíbrios emocionais. Pessoas escravizadas pela sua própria mente. Pessoas escravizadas por relacionamentos tóxicos. Pessoas escravizadas por todo e qualquer tipo de vício. Esses são os piores escravos, porque ele vai te dar uma sensação de que você é livre, mas você não é. Deus te chamou para você ser livre em todas as áreas da sua vida e de todas as maneiras possíveis. Lembra disso. Lembra disso.